Olá pessoal, aqui quem fala é o Kalil. Eu sou um dos colaboradores da Saving Cloud. Neste vídeo eu irei mostrar para vocês como utilizar o JMeter na plataforma de Elastic. O JMeter é um software open source e sua função é executar testes de performance e mensurar o desempenho de diferentes serviços. Inicialmente ele foi desenvolvido para aplicações web, porém hoje tem suporte para vários serviços e protocolos como HTTP, HTTPS, FTP, database via JDBC, SMTP, POP3, IMAP e muitos outros. A plataforma de Elastic fornece uma solução automatizada para a instalação do JMeter para testes de websites, através do pacote JMeter Cluster, que permite a instalação e configuração em poucos cliques. O pacote fornece três tipos de configurações que podem ser alteradas a qualquer momento, o que permite mais flexibilidade nos testes. O processo de instalação do pacote é bem simples. Eu estou no post do blog do nosso site referente ao processo de instalação do JMeter Cluster. Irei utilizá-lo como guia para esse vídeo ao mesmo tempo em que mostro para vocês o procedimento sendo feito em nosso painel. Caso você ainda não seja cadastrado na nossa plataforma, pode utilizar esse botão para se cadastrar e instalar o JMeter Cluster. Caso contrário, pode utilizar o arquivo JPS para importar a instalação do pacote no painel. Lembrando que oferecemos 14 dias grátis para que você possa testar a nossa plataforma. Uma vez iniciada a instalação, a primeira tela que será exibida é a que permite a escolha do tipo de configuração que desejamos utilizar nos testes. A primeira opção é a de teste padrão com parâmetros ajustáveis, a qual solicita o preenchimento de alguns parâmetros que definem o comportamento do teste. Esses parâmetros serão abordados mais à frente. E essa opção de configuração deve se enquadrar bem na maioria dos testes. A segunda opção de configuração permite que seja utilizado um teste personalizado via JMX Format. Essa opção requer maior conhecimento do JMeter. Caso não for o seu caso, você não deve utilizá-la. E a terceira e última opção é o de teste pré-configurado para o WordPress. Essa opção permite que você execute testes otimizados para websites que utilizam o CRM WordPress. Os campos para preenchimento são basicamente os mesmos da primeira opção. E o ideal é que seja criado um usuário do WordPress apenas para esse teste. Porém, pode-se utilizar o usuário administrador. Para este exemplo, nós iremos realizar um teste com configuração para o website que utiliza o WordPress. Após a importação, será exibido na tela uma janela pop-up com as opções de configuração do JMeter Cluster listadas anteriormente. No nosso caso, selecionaremos a terceira opção, WordPress Pre-Configured Test Plan, e então basta preencher os campos. Em Protocol and Domain, preencheremos com o domínio do website que desejamos testar. Em Virtual Users, preencheremos com a quantidade de usuários virtuais que serão utilizados nos testes. Em Test Duration, preencheremos com o tempo em minuto que o teste irá ser feito. Em Ramp-Up Period, preencheremos com o tempo em minutos em que todos os usuários virtuais deverão ser ativados. Em URL List, preencheremos com as URLs que serão acessadas durante o nosso teste. E por fim, em WordPress Login e WordPress Password, preencheremos respectivamente com o usuário e senha do usuário WordPress. Após isso, definiremos um nome para o nosso ambiente, a região, onde temos aqui São Paulo e Nordeste, e para finalizar, basta clicar em instalar e aguardar o final do processo. Para agilizar o procedimento, anteriormente já criamos um ambiente para testarmos um funcionamento do JMeter. Então eu irei fechar esse pop-up e vamos dar uma olhada aqui nas configurações do JMeter em um ambiente que já foi instalado. Para realizar ações com o JMeter Cluster, é necessário utilizar o add-on JMeter Cluster Settings.
que fornece as seguintes opções: Clean Results, que exclui todos os relatórios dos testes feitos anteriormente; Reset Grafana Password, onde altera a senha de acesso ao painel do Grafana e envia uma nova senha para o e-mail de cadastro; Setup Remote Workers, onde é possível adicionar novos workers, aumentando a capacidade do cluster; e Desinstalar, opção que desinstala o add-on. Dificilmente será necessário utilizar essa última opção, portanto tenha cuidado ao utilizá-la. Porém, as opções que serão mais utilizadas são essas três: Run Test, a qual executa um novo teste utilizando as configurações definidas anteriormente; Stop Test, que pausa um teste em andamento; e Configure, a qual exibe a janela de configurações do teste, permitindo a alteração dos seus parâmetros. Como já realizamos a configuração do nosso teste, iremos apenas clicar em Run Test para dar início. Será solicitada a confirmação, bastando clicar em Sim e o teste será iniciado. Depois, em alguns segundos, será exibido um pop-up com um link para acesso ao programa do teste. Clique no link e uma nova janela no navegador será aberta, onde serão exibidos passos realizados no teste e no final da página. Duas principais opções serão disponíveis: ResultsDir e Grafana. No nosso caso aqui, esse teste ele já foi executado anteriormente, né? Então, para a gente poder visualizar os resultados do teste, nosso relatório, na verdade, né? A gente tem duas opções aqui: ResultsDir e Grafana. A opção Grafana abre uma nova janela no navegador com o painel do Grafana, onde será possível acompanhar o relatório do teste em tempo real e verificar os seus resultados, assim como gráficos, tabelas, etc. Porém, o Grafana é uma ferramenta muito complexa e que exige um conhecimento mais técnico do seu funcionamento, um conhecimento mais específico. Caso não seja o seu caso, aconselhamos fortemente que utilize a primeira opção, no caso, ResultsDir. A opção ResultsDir também abre uma nova janela no navegador, porém em um painel mais simples que facilita a visualização e interpretação dos resultados. Iremos acessar o painel para dar uma rápida olhada nos resultados do teste que executamos. Lembrando que, para visualizar o relatório deste painel, é necessário aguardar a finalização do processo. No nosso caso aqui, como já foi finalizado, então basta acessarmos o painel. Então a gente vai clicar aqui em ResultsDir. Então será exibida uma página com vários links, dependendo da quantidade de testes que foram feitos, onde cada teste possui um link próprio que dá acesso ao seu relatório. No nosso caso aqui, como a gente já só fez apenas um teste, tem apenas um link. Então, para visualizar o relatório desse teste, basta clicar nesse link e o relatório será exibido. Ao acessar o relatório, verificamos que na barra lateral esquerda existem três opções: Dashboard, Charts e Custom Charts, onde a primeira opção é exatamente essa página que acessamos primeiramente, a segunda referente aos gráficos do teste e a terceira aos gráficos customizados. Você irá geralmente utilizar essas primeiras duas opções, né? Dashboard e Charts. Iremos dar uma rápida olhada nas informações da Dashboard. No início da página, há uma tabela com as informações básicas do teste, como arquivo do relatório. Esse relatório ele armazena as informações em um arquivo CSV, né, que é um arquivo de planilha, o horário do início do teste e o horário do fim do teste. Logo abaixo a gente tem mais uma tabela aqui, referente ao APDEX, Application Performance Index, a qual exibe a pontuação APDEX do teste. Explicando rapidamente, o APDEX é um medidor de performance de software que permite analisar o comportamento da aplicação
ao responder às requisições dos usuários. O Apdex varia entre 0, pior experiência do usuário, e 1, melhor experiência do usuário. Na segunda linha, nós temos a média da pontuação do Apdex, além de outras variáveis relacionadas. Para entender melhor as informações contidas nessa tabela, é interessante que se tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o Apdex, né? Se não for o seu caso, você pode dar uma pesquisada aí na internet que você vai encontrar alguns artigos interessantes. Nesta tabela, cada linha da tabela representa uma URL. Então, cada URL aqui ela tem uma pontuação da Apdex, né? E essa primeira linha aqui ela exibe a média de todas essas URLs aqui. No nosso caso, como a gente utilizou a configuração de teste para o WordPress, ele vai realizar o teste nas URLs mais utilizadas, né? Que é a URL de login, a URL principal do site. Mas dependendo aí do tipo de teste que você utilizar e das URLs que você inserir na opção URL list, então cada URL vai aparecer aqui, né, em uma linha. Ao lado a gente tem um gráfico de pizza simples, o qual exibe a proporção entre sucesso e fracasso nas requisições, respectivamente, sendo representado pelas cores verde e vermelho. Aqui no nosso caso a gente não teve nenhum erro, então todo o gráfico está sendo representado pela cor verde, ou seja, 100% de sucesso nas requisições. Um pouco mais abaixo, temos uma tabela maior, a qual exibe várias informações estatísticas sobre o teste, com a média das variáveis também na segunda linha, sendo que cada linha também representa uma URL do teste, assim como a tabela anterior. Aqui as colunas são agrupadas em 4 grandes grupos, que são requests, a URL da requisição, executions, números de hits e erros, response times em milissegundos, que é o tempo de resposta em milissegundos, né? E network, taxa de transferência em kilobyte por segundo. Aqui existem muitas variáveis e algumas elas são mais técnicas, né? São relacionadas à estatística mesmo, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o 90%, o 95% e 99%, né? Por exemplo, o 90% ele divide, ele é o valor que divide 90% das requisições, né? Então, você tem esse valor aqui, no caso 289,60. Quer dizer que 90% das requisições estão abaixo desse valor e 10% acima, né? Então aqui de forma bem abrangente, basicamente todas essas variáveis aqui elas precisam ter um valor baixo, né? Para o seu teste, para a sua aplicação ou servidor é, estar executando aí, estar possibilitando uma boa utilização, né? Uma boa experiência do usuário. Mas aqui é interessante também que se pesquise, que se entenda bem que é cada uma dessas variáveis aqui. Dependendo também da sua regra de negócio, né? Aí é o que define como ou qual a performance que espera e o comportamento que se espera do servidor ou da aplicação. Então, deve-se ponderar isso também, né? Às vezes, por algum motivo, você quer que as requisições demorem um determinado tempo, não necessariamente o menor. Não sei, isso vai depender da sua regra de negócio. Bom, no final da página da dashboard,
A gente tem aqui mais duas tabelas que fornecem mais informações sobre os erros que podem ter ocorrido durante o teste, sendo que cada linha representa um erro. Aqui no caso da primeira tabela, a gente tem as colunas Type of Error, que é o tipo de erro, Number of Errors, quantidade de erros ocorridos, porcentagem errors, né, que é a porcentagem das requisições que ocorreram erro, que tiveram erro, né? E porcentagem em all samples, né? A porcentagem de erros comparado com a quantidade de amostras. Essa primeira tabela aqui ela exibe todos os erros. Já essa segunda ela exibe os 5 principais erros. Aqui para você identificar o que pode estar acontecendo, né, de problema na sua aplicação ou no seu servidor, né? No nosso caso a gente não teve nenhum erro aqui, então não está sendo exibida nenhuma informação. Mas aqui é uma forma fácil de você identificar a origem, né, ou a possível origem de possíveis problemas que você esteja tendo aí na sua aplicação. Voltando para o topo da página, nós temos aqui o menu, né? E aqui em Charts, que é o menu referente aos gráficos, a gente tem mais 3 opções: Overtime, ou seja, tempo de resposta, Throughput, né, que é a taxa de transferência, e Response Times, que é o tempo de resposta. Perdão, esse aqui é o tempo de resposta e overtime ao decorrer do tempo. Overtime ao decorrer do tempo, throughput, taxa de transferência, response times, tempo de resposta. Cada uma dessas opções aqui possui vários gráficos, né? Então a gente vai visualizar um aqui como exemplo e você pode utilizar para seguir, né, para visualizar os outros gráficos. Então a gente vai clicar aqui em overtime ao decorrer do tempo, né? São os gráficos relacionados ao decorrer do tempo do teste. Então, o primeiro gráfico que a gente tem aqui é o Response Times Over Time, ou seja, o tempo de resposta ao decorrer do tempo, né? Esse gráfico exibe o tempo médio de resposta para cada transação feita durante o curso de todo o teste. É possível que esse gráfico seja exibido de forma confusa, que é até o nosso caso aqui, né? Dependendo do seu teste, dependendo da quantidade de usuários virtuais e de URLs que você utilizou, né? Então você pode dar um zoom aqui, clicando e puxando para você poder visualizar esses locais onde tem a maior concentração de pontos, né? Pontos juntos. Você pode clicar aqui também essa janela aqui para voltar, né? Para voltar o zoom. Então cada linha aqui, né? Cada linha representa uma URL. Então você consegue, como são feitos vários testes, né, na mesma URL, você consegue, são vários testes e vários usuários virtuais, você consegue acompanhar o comportamento dessas URLs conforme o tempo vai passando, né, do teste. Então você consegue ver se estabilizou o tempo de resposta, se caiu o tempo de resposta, se teve um aumento. Nosso caso aqui ficou basicamente a mesma coisa, né, durante todo o teste. Foi um resultado estável aqui. Os gráficos eles são muito importantes, pois auxiliam a entender o comportamento da sua aplicação ou site web sob o acesso de um grande número de usuários simultâneos, né? Para entender esses gráficos é necessária uma observação cuidadosa e estudo das variáveis que são utilizadas. Aqui também é possível que você se depare com novas informações ou termos que você desconhece, né? Então, realmente aqui novamente, se for esse caso, se você não entender muito bem qual informação que está sendo exibida aqui, você pode dar uma rápida pesquisada na internet e você vai encontrar rapidamente essa informação. A documentação do JMeter ela é bem abrangente, né?
ela é bem completa. Então, acessando o site da JMeter, você provavelmente vai encontrar as, o significado dos termos ou alguma dúvida que você tenha. Bom, esse foi um rápido exemplo para que você possa iniciar os seus testes de performance para mensurar a capacidade da sua aplicação e servidor utilizando o mais novo pacote do JELASC JMeter Cluster. A utilização desse pacote pode se mostrar um pouco complexa em um primeiro momento, pois são muitas informações e gráficos que são disponibilizados nos relatórios dos testes. Portanto, caso você tenha alguma dificuldade ou dúvida, não hesite em contatar o nosso suporte por meio das nossas plataformas de atendimento, para que possamos auxiliá-lo nesse processo. Agradeço pelo seu tempo e conte com a Saving Cloud para colocar o seu negócio na nuvem.